Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui, né? Dia de São João, dia 24 de junho de 2019, 2020. Parece que eu estou querendo viver ainda o ano passado, que a gente teve ainda um São João normal, né? Então, acho que teve cometi agora um ato falho dizendo que hoje era dia de São João, dia 24 de junho de 2019, mas talvez com aquela saudade de estar comemorando São João da forma como a gente está acostumado, né? Estamos passando por um período diferente, é óbvio, mas estamos passando do jeito que a gente pode fazer. E hoje eu tenho a alegria maior do mundo, né, de estar com vocês aqui compartilhando algumas informações muito importantes com um grande colega, Dr. Gustavo Holanda, que estará conosco aqui hoje debatendo sobre alguns temas da neuropediatria. Dr. Gustavo é um médico neuropediatra excepcional, colega assim em quem eu confio demais. Tive a honra e a possibilidade de fazer a minha residência de neurologia na época que o Dr. Gustavo também estava fazendo a residência de neuropediatria dele. A gente teve muito contato, até porque a nossa residência foi muito mista, assim, nós como residência de neurologia adulto tivemos a oportunidade de participar muito tempo e ativamente também das atividades da neuropediatria, assim como o pessoal da neuropediatria participava sempre ativamente das nossas atividades da neurologia adulta, e isso foi muito bom porque trouxe para a gente uma formação mais ampla, mais completa da neurologia, tanto do ponto de vista da neuropediatria, quanto do ponto de vista da neuroadulto. Então, já estamos aqui com o Dr. Gustavo, vamos já chamar ele para a gente conversar e vão preparando aí suas dúvidas a respeito de TDAH. Vamos falar sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você conhece aquele menino danado que não para quieto, que dá trabalho em casa, na escola, em tudo que é lugar, ou aquela criança que não consegue se concentrar, perde o foco fácil, né? Se distrai com muita facilidade. Você já passou por isso? Você adulto tem sintomas parecidos? Será que isso pode ser TDAH? Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Gustavo para a gente saber. Então vamos chamar aqui o Dr. Gustavo para a gente participar. Boa tarde para ele e perguntando aí como é que tá o São João. Olá, meu amigo. Olá, doutor Gustavo. Tudo bem, Técio? Tudo Estava jóia? acompanhando aí seu saudosismo, sua nostalgia. Gustavo, eu te ouço bem, mas eu não estou conseguindo ver tua imagem. Você está se É, enxergando direitinho? eu estou me vendo, mas está pausada aqui minha imagem. Deixa eu É, trocar né? aqui a Então vamos rede. reiniciar? Vamos Pode reiniciar? ser. Eu Ó, vou te convidar novamente depois, tá certo? tá legal, tudo bem. Valeu. Até já. Até. Pronto. Então, enquanto o Gustavo vê essa questão aí, técnica, a gente vai. Vamos interagindo, pessoal. Como é que foi aí? Como é que está sendo o São João de vocês? Nosso São João aqui. Um abraço aqui à minha esposa querida, vocês todos que estão acompanhando a gente. Pati, Marleide, Amanda Gray, Wesley Terto, Janine, Drica, Natália, Ilha Eu, Dai Cordeiro, Roberta, um abraço, Sandra, Alberícia, mãe aprendiz neuroatípica, olha só que maravilha, acompanhando a gente também, Simone. Vamos lá, então. Vamos chamar novamente o doutor Gustavo para a gente conversar aí sobre o TDAH. Boa tarde, pessoal. Oi, Técio. Tô te vendo. Oi, Gustavo. Não Não, consigo te ver. Deixa eu perguntar ao pessoal aqui. Pessoal, vocês estão vendo o Gustavo? Vão dizendo aí nos comentários. Fica circulando assim, é, Gustavo, a imagem, mas ela não abre. Talvez deixa, seja alguma coisa relacionada à permissão do aplicativo, Gustavo, de imagem.
É, não tá aparecendo. Você me ouve, Gustavo, bem? Bom, vamos ver se Gustavo consegue resolver essa questão aí pra gente conversar com ele. Você tá me ouvindo, Gustavo? Tô ouvindo, mas eu não tô te vendo. Eu acho que é assim, alguma autorização de imagem do aplicativo, talvez que você tenha que autorizar alguma coisa. Ou então, é possível isso. Ou então, se você tiver algum outro dispositivo, né, logando aí no Instagram em outro dispositivo para a gente testar, também pode ser feito. Joia. Vai ter, vai ter. Bom, mas aí, pessoal, vocês já tiveram assim experiência com alguma criança desse jeito? Aquela criança que, rapaz, olha, não para quieto em canto nenhum, dá trabalho em casa, dá trabalho na escola, dá trabalho na festinha infantil, não espera a vez dela na fila, é aquela criança que é impulsiva, não tem muita noção de perigo, se joga na frente do carro quando vai atravessar a rua, não olha de lado, bota a mão no dedo da tomada, aquela criança que não para quieta, parece aquele bichinho do Tasmania em casa, né? Que não fica nada em pé. Já tiveram alguma situação assim? Rapaz, é muito comum. E a gente tem algumas estatísticas aí de um estudo feito nos Estados Unidos entre 2003 e 2011, de que aumentou o diagnóstico dessa doença de TDAH em mais de 40%. Então, isso é um aumento gigante, assim, do diagnóstico dessas pessoas. E vamos ver com o Gustavo se isso talvez seja uma resposta à, à frequência maior realmente da doença, ou se as pessoas estão identificando mais isso e talvez diagnosticando mais por conta dessa perspicácia do atendimento médico mais orientado, do trabalho dos professores, de identificar essas patologias. Vamos ver se dá certo agora com o Dr. Gustavo. Aí tem muita gente dizendo assim que a criança não para, não fica quieta. Olha o doutor Gustavo aí. Agora deu certo. Que coisa Certíssimo, boa. doutor Gustavo. Boa tarde, meu amigo. Prazer demais ter você aqui. Boa tarde, Técio. Boa tarde, meu amigo. O prazer é igual. Agradeço a todos que também compareceram, viu? Estou vendo muita gente aí, muitos nomes conhecidos, muitas fotos conhecidas. Então, eu estava escutando, estava ouvindo o questionamento. Isso em toda condição, né? Em toda condição de saúde, desde dos problemas de oncologia até os transtornos, né, neuropsiquiátricos, o pessoal se questiona muito, será que não está havendo um super diagnóstico? Mas eu acho que está havendo mais acesso, né? Tanto à informação, como mais acesso ao serviço médico, né? E essa condição do TDAH, principalmente, está muito relacionada ao sucesso, o sucesso da pessoa, né, o sucesso acadêmico e o sucesso profissional. E as pessoas não estão só atrás de se curar, né? Até às vezes corrigir, melhorar, prevenir, né? Então, o diagnóstico realmente tem chamado a atenção, a epidemiologia é muito alta, principalmente na América. A gente não vê tantos diagnósticos na Europa ou na Ásia, mas isso, como alguém já perguntou aqui, é por causa do efeito do gene fundador, né? Então, ao se cruzar os oceanos, né, aqueles destemidos, impulsivos, hiperativos, trouxeram, né, alguns polimorfismos genéticos, principalmente referentes ao gene da dopamina e recaptação, né, a dopamina é o neurotransmissor da felicidade, do prazer, né, do impulso. Então, eu até já publiquei um post do adolescente movido à dopamina, né? É aquilo que faz você ir até o outro lado. Então, o Aquele, gene... aquele sistema de recompensa, né, Gustavo? Que a gente fala que é o Exatamente. mesolímpico, que aí move a gente a fazer certas coisas que dão prazer, né? Então, aquela Uhum. pessoa que acaba sendo impulsiva por busca constante desse prazer aí, né? A gente vê adolescentes. Como Exatamente. é então, Gustavo? Você identificaria, por exemplo, a gente já está falando assim, já entrando no tema mesmo, né? Mas isso é muito bom.
O que é que você identificaria, assim, como você já fez um post, o que é que a gente identificaria no adolescente que é movido a dopamina? O adolescente tem uma particularidade, né? A gente está falando apenas da adolescência, adolescente neurotípico, né? Então, o adolescente ele busca, né? Esse sistema mesolímbico está em maturação ainda, então ele sempre vai atrás de mais, né? Mais animação, mais festa, mais farra, mais prazer, e com isso a gente tem que ter cuidado, né? Às vezes, a busca pelo prazer, sem limite, acaba alterando o processo de amadurecimento normal desse circuito da recompensa. Então, a gente sabe, a gente já pode partir, então, para uma premissa, Gustavo, de que quem tem TDAH tem um distúrbio do neurodesenvolvimento, não é isso? Exatamente, é. O TDAH é um dos principais transtornos do neurodesenvolvimento, né? Não estou dizendo que aquele que tem o TDAH vai ficar na adolescência, né? Mas aqueles circuitos de recompensa que a gente estava falando estão se desenvolvendo de uma forma disfuncional, né? E isso repercute nos sinais clínicos, né? Que são a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade, num nível, isso é muito importante, num nível que chega a causar o transtorno, né? É a primeira letrinha aí do TDAH, transtorno, aquilo está prejudicando a vida da pessoa, né? Está prejudicando a sua progressão na escola, a sua progressão no trabalho e até relacionamentos, né? Então, é isso. É verdade, Gustavo. E essa premissa, então, já justifica, dentre os critérios, a gente identificar esse transtorno já na infância, não é isso? Na Então, infância, exatamente. com que idade a gente, pelos critérios, então, observa esse transtorno acontecendo? Veja, precisa passar por um processo maturacional, né? Então, muito novinho, é muito difícil você perceber. Então, após os 4 anos, isso fica mais fácil, né? Isso foi visto naquele teste ou experimento do marshmallow, né? Então, a partir dos 4 anos, os sistemas de recompensa já estão maduros, né? Então, depois dos 4 até os 6, é assim, é um intervalo bom para se diagnosticar precocemente. Claro que tem pacientes que você faz o diagnóstico até tardiamente, mas a mãe já observava com 1, 2, 3, antes dos 4 anos, muitos sinais, entendeu? Mas isso é um relato a posteriori, né? Depois do diagnóstico, retrospectivo, entendeu? Retrospectivo, ela vai lembrar. Ah, mas ele sempre mexeu muito na minha barriga. Ele dava cambalhota, ele chutava, sempre foi hiperativo desde bebê. Mas o diagnóstico de TDAH só vai vir quando você submeter a criança a esse processo de maturidade, né? Quando é que ela vai ter que esperar, prestar atenção, desenvolver, desempenhar e performar bem na escola. Então, é a partir dos 4 anos que fica assim, mais simples de fazer, né? Mais seguro de fazer o diagnóstico. Uhum. Beleza, Gustavo. Outra coisa também, que talvez tenha sido um fator importante para ter aumentado esse diagnóstico do TDAH nesse tempo, é que os critérios, até pouco tempo atrás, eles diziam que os sintomas do TDAH eles tinham que iniciar antes dos 7 anos de idade, né? E agora, até os 12 anos de idade, isso pode acontecer, o início dos sintomas. Então, talvez essa gama de pacientes aí que talvez passasse despercebido, porque como você mesmo muito bem colocou, fazer esse diagnóstico antes dos 4 anos é um pouco difícil, muitas vezes, e fazer esse diagnóstico entre 4 e 6 anos de idade, assim, talvez seja muito difícil também. Então, estender um pouquinho essa idade até os 12 anos para o aparecimento do sintoma, não necessariamente talvez o aparecimento, né, Gustavo? Mas a identificação como um transtorno, né? Nessa idade até dos 12 anos, talvez tenha aumentado aí um pouquinho esse diagnóstico, né? Exatamente. Veja, é claro que
quanto mais cedo, melhor, né? Mas você não vai espremer e tentar encaixar, né, a criança à situação clínica. O diagnóstico nada mais é do que se comparar, né, aos critérios do DSM, que é o Manual dos Transtornos Neurológicos da Academia Americana de Psiquiatria, né, se comparar e ver se aquilo está preenchendo no nível de transtorno. Claro que muita gente pode dizer, eu sou desatento, eu sou um pouquinho inquieto, eu sou um pouquinho impulsivo. Minha mãe falou que eu sempre não prestava atenção, sou esquecido. Sim, mas você passou pelos períodos de maturidade, os desafios da maturidade e não teve um transtorno, um prejuízo, uma disfunção. Você tá me vendo bem, Técio? Porque Tá travada a tua imagem, Gustavo. Mas eu parou. tô te ouvindo bem. A gente tá te ouvindo bem, mas deu uma parada na imagem aí. Vamos ver se ela Ok. volta, senão a gente tenta reconectar. Tá bem, tá certo. Beleza? Agora eu tenho curiosidade na vida adulta. Você falou assim que, certo, o DSM-5, né, que foi lançado em 2013, aumentou esse intervalo de tempo para a gente diagnosticar, né, para o médico poder fazer o diagnóstico. E quando passa dos 12 anos, o que é que faz? Como é que a gente faz o diagnóstico depois de 12 anos? Se você já teve alguma experiência que possa nos contar. Tenho sim. É interessante, até porque, como a gente vê. Gustavo, eu vou te desconectar e aí a gente tenta novamente, para a gente ver a questão da imagem, tá certo? Tá ok, tudo bem. Valeu. Até já. Até. Bom, mas falando sobre essa questão do TDAH na vida adulta, é interessante demais, porque como a gente está falando que é uma desordem do neuroamadurecimento, digamos assim, é muito comum que com a idade esses sintomas ou parte deles vão melhorando com o tempo, com a idade, com o amadurecimento. Então, é muito comum que essa doença, o TDAH na vida adulta, alguns sintomas que são muito evidentes, deixem de serem apresentados ou sejam manifestados de forma diferente, porque a gente aprende a lidar melhor com as situações sociais, a gente lida melhor com a impulsividade, para a gente não se submeter a situações sociais que tragam malefícios conhecidos a gente. Então, por isso, para adultos, não há necessidade de a gente preencher todos os critérios da infância. Para a infância, a gente tem que ter pelo menos 6 dos 9 critérios que permeiam a desatenção e a hiperatividade barra impulsividade. Na vida adulta, 5 desses sintomas já são suficientes para a gente fechar o diagnóstico. Então, menos sintomas são necessários na vida adulta para a gente fechar o diagnóstico. Mas 15% das crianças, dos adolescentes que têm TDAH, na vida adulta vão continuar tendo TDAH com um critério definido, 15%. Mas até 65% dessas pessoas vão apresentar parcialmente os sintomas de TDAH. Então, grande maioria, a maioria das pessoas, ou seja, 65% das pessoas que têm TDAH diagnosticado na infância e na adolescência, na vida adulta, vão apresentar sintomas ainda que podem interferir negativamente na vida social, na vida acadêmica e na vida profissional dessas pessoas. Gustavo falou muito bem acerca da questão. Deixa eu só chamar Gustavo novamente aqui. Pronto. Falou muito bem na questão do emprego, do desenvolvimento profissional. Então, essas pessoas que têm TDAH e não têm tratamento na vida adulta sofrem. Voltamos, Gustavo, que coisa boa. Joia, joia. Sofrem com subemprego, né? Sofrem com subemprego, com oportunidades perdidas, profissionais, acadêmicas. E isso pode trazer muitos Exato. transtornos, não só do ponto de vista profissional acadêmico, mas pessoal também. Pessoas que têm um relacionamento amoroso muito instável, né? Tá com 10 namorados ou 10 namorados ao mesmo tempo, relações bem instáveis. Essas pessoas que começam a fazer um curso e não conseguem terminar, já fez 300 universidades diferentes, só até o primeiro semestre não terminou nada. São desorganizados, né? Adultos muito desorganizados, Exato. perdem as coisas facilmente, não tem, são agitados, assim, do ponto de vista até motor, fica ali, né? Balançando as pernas direto, tem dificuldade de focar e terminar certas atividades. Então, com certeza, o TDAH, embora diminua com o tempo os sintomas, mas a maioria das pessoas que têm TDAH diagnosticado na infância permanece com sintomas na vida adulta.
Isso, e quando os pais, né, quando um dos pais, você identifica que um dos pais tem o transtorno, a chance, né, do irmão daquela criança que é o seu paciente ter também é de 2 a 8 vezes maior do que a população em geral, né? E não é incomum você fazer o diagnóstico do pai ou da mãe a partir do filho, né? Como você bem falou aí, não precisa o adulto ter todos os critérios, né? Até 5 pontos de desatenção ou 5 pontos de impulsividade se pode fazer o critério, porque ele já passou e já desenvolveu ferramentas e habilidades a muito custo, a base do puxão de orelha, da chinelada, né, da paulada, que isso há 20, 30 anos era bem comum, assim, na educação familiar, né? Então ele já passou, já amenizou muita coisa, mas sofre com as sequelas, os estigmas e comorbidades comuns do TDAH não tratado, que são os transtornos ansiosos, né, depressão, o abuso de substâncias, né, que é algo que a gente tem que falar bastante, prognóstico e comorbidade, antes de dizer o que é que se deve fazer para melhorar, né? Então, as comorbidades são muito frequentes. Então, muitas vezes é a mãe que traz, e aí você pergunta, como é o pai? Ah, a gente se separou, eu já sou a terceira esposa, ele nunca terminou um curso universitário, ele não para no emprego, ou até é uma pessoa bem-sucedida. Mas você pergunta, como é a sua família? O pessoal sempre estudou muito. Doutor, todo mundo lá de casa tem pós-doutorado. Eu só fiz até mestrado, entendeu? Na verdade, eu não consegui... Eu não consegui. Pois é. Então, para ele aquilo é uma frustração, né? Para ele aquilo é uma frustração. Ele já tentou 1, 2, 3, 4 vezes o mestrado e larga, não consegue cumprir com os prazos. Então, depende do nível sociocultural também, como é que aquilo está encaixado naquele nível sociocultural, né? Eu já tive... Cumprir os prazos, Gustavo, você falou uma coisa interessante. Desse ponto de vista, a gente pode inferir que essas pessoas precisam de prazos maiores para concluir certas tarefas, por exemplo, do ponto de vista da escola, ou até em provas do Enem, por exemplo? Veja, na infância, né, é bom que se tenha para a criança, você não é oferecer uma vantagem, né, é você tentar igualar, né, oferecer um pouco mais para igualar. Na infância isso acontece, né, em várias provas a criança tem um tempo a mais do que os outros colegas, nos testes de vestibular, Enem, processos seletivos, tem um tempo a mais, tá certo? Isso é adequado. Até o tempo, né, que ela tem que desenvolver ferramentas e habilidades para que possa entregar no mesmo prazo que os outros, né? Eu nunca vi, pode até ser que tenha em concursos públicos, né, 1 hora a mais para as pessoas com TDAH, adultos. Mas assim, isso ia ser contra tudo que a gente está divulgando, diagnóstico precoce, reabilitação, né? Melhora dos sintomas, a gente não está falando em cura, mas melhora, adequação e uma vida funcional, né? É verdade. Então, A gente usa muitas referências elogiosas aqui à sua pessoa, eu só faço endossá-las. Muito obrigado, pessoal. E aqui nós acompanhando também, está aqui nosso colega Tibério, nosso querido neurologista. Isso. Querido colega Tibério. Meu padrinho de casamento, viu? Nossa! Que bom. Veio tomar o cafezinho aqui com a gente, né? Nosso café com neurologia. Presença de peso aqui, Tibério. Um abraço, meu amigo. Eu agradeço muito, eu agradeço. Veja, eu tenho uma surpresa. Eu caí algumas vezes aí na nossa live, mas no meu consultório eu costumo aplicar esse teste aqui. Muita gente aí já passou, que é o MTA, SNAP-4, né? E eu deixei, para quem está acompanhando nossa live aí, um presente, um link que você pode preencher online esse teste, tá? Muito então legal. As mães, os pais, até os adultos que estão curiosos, né? Queiram fazer esse teste, eu fiz num formulário Google. Nessa época de pandemia a gente tem que se adaptar.
é só entrar lá no link da minha bio, certo? No meu perfil, vai lá, quando a pessoa preenche, e é melhor que se for um caso de uma criança, se tratando de criança, é melhor que a avó preencha, né? O pai preencha, a professora preencha, a tia preencha, porque para se fazer o diagnóstico, a criança tem que ter esses comportamentos hiperativos, impulsivos, desatentos, em pelo menos 2 ambientes, né? Tem que ser observado em pelo menos 2 ambientes. Então, Muitas vezes um formulário desse para cada ambiente, né, Gustavo? Isso ajudaria bastante a gente fazer assim uma média de como a criança é, porque tem um score, né? Tem um score que a gente consegue pelo score saber o perfil do TDAH, né? Tem crianças que pontuam mais para um perfil misto, que é a maioria, né? Ou perfil combinado, até 75%. Outros pontuam mais para um perfil impulsivo, outros, a minoria, para um perfil mais desatento, né? Mas não quer dizer que a pessoa, eu só tenho TDA, não tenho o H. Não, ela vai pontuar em algum momento nesse questionário, né? Em algum momento ela vai pontuar a hiperatividade, mesmo que seja, às vezes, um pouco, não seja a queixa principal, tá? Então fica aí de presente para quem está nos acompanhando. Show de bola, Gustavo. Olha, e você aí já se adequando a esse momento, né? De a gente estar mais perto das pessoas que precisam da nossa atenção, mesmo nesse momento de distanciamento social, mas criando essa relação tecnológica de ter acesso. Muitas vezes as pessoas têm condições, né, Gustavo? A gente estava conversando há pouco sobre isso, mas não tem a ferramenta, o acesso ao profissional. Como é que está sendo a tua experiência em relação a isso nesses dias, Gustavo? Veja, como todos nós tivemos que nos adaptar, né? Algumas pesquisas indicam que o faturamento do médico caiu em torno de 60%. A gente não estava preparado, o mundo não estava preparado para esse tipo, né, de comportamento, de consulta, de prestação de serviço. Então, eu que há algum tempo era contra a telemedicina, me reinventei. Entrei nas redes sociais, que eu não tinha nenhuma, né? Estou disponibilizando aos meus pacientes, aqueles que querem me conhecer, que querem marcar consulta comigo, acesso, seja pelas plataformas online, seja pelas redes sociais, né, por telefone, não tem como não me achar, né? Isso é muito bom, porque quem é tecnicamente bom, né, como aquele que saiu da faculdade, gosta de estudar, né, mas não aprendeu a empreender, a ser um intraempreendedor, a empreender em si mesmo, não aprendeu essa parte de transformação digital, né, como nós, né, saímos há pouco tempo, mas somos aprendemos do mesmo jeito que nossos mestres, né, há 30, 40, 50 anos atrás. Aquela medicina só está mudando alguns guidelines, né, mas, assim, o core, o cerne da medicina ainda é o que se faz há 50 anos atrás. A própria medicação para o TDAH, né, que é o metilfenidato, já tem o genérico no Brasil, mas amplamente conhecido como Ritalina, já tem mais de 50 anos, né? Tem algumas novidades no mercado, mas a medicação mais usada, mais conhecida, ainda é uma medicação de 50 anos. E as pessoas, como um comentário que Tibério falou aqui agora, buscando a medicação sem o diagnóstico, né, Gustavo? Então, criando aí subterfúgios, inclusive nas consultas, para conseguir a receita do psicoestimulante. Eu não sei como é que é a tua realidade, Gustavo, porque, logicamente, teu dia a dia é mais da neuropediatria, mas na nossa realidade clínica, isso é um fato bem evidente de a gente identificar no nosso cotidiano. Então, as pessoas estão em busca do psicoestimulante por outros motivos, para ter um rendimento melhor na faculdade, ou para fazer um concurso público, né? Ou até a gente mesmo, né, Gustavo? Tem pessoas, colegas que usam para fazer prova de título, enfim. Tem. Na população médica é muito comum o acesso, isso é perigoso, né? Não só o acesso à Ritalina, mas acesso a drogas de abuso, drogas recreativas. Infelizmente, isso é uma tristeza. Acontece na população mais adolescente que
simula ou entra naquela onda da glamorização, e esse é um termo, né, feio, mas a glamorização do TDA, sou desatento, sou voadinho, sou sonhador, né? E vem com essas queixas, porque não existe um exame laboratorial que a gente faça, né? Não se colhe sangue, não se faz um eletrocefalograma, não se faz uma ressonância, uma tomografia para dizer que a pessoa tem ou não tem essa condição. É o exame clínico, é entrevista, é uma boa anamnese, um histórico, né? Então, tem que se jogar limpo, tem que se falar a verdade. Então, a gente tem que contar com a palavra do paciente. E muitas vezes o adolescente já começa a simular, né? Mas por isso que eu uso esse instrumento, né, do MTA, o SNAP, para poder a professora responder, a tia responder, a avó responder, os pais responderem, né? E aí a gente tem uma noção se realmente aquela queixa é suficiente para se fazer o diagnóstico ou não, né? A gente mapear os diferentes cenários, né, Gustavo, para Isso, a gente ver como é que se comporta, né? exatamente. Muito bem. E veja, essa questão do neuroenhancement, ou neuroaperfeiçoamento, vai surgir em algum momento, né? As pessoas estão atrás. Mas, assim, se você já estuda, se você, desde a sua tenra idade, vem desenvolvendo técnicas de estudo, de concentração, de melhorar a sua atenção, de relaxamento, essa medicação não vai fazer muita diferença, tá certo? Não vai fazer. Faz alguma? Faz. Assim como um café faz, uma Coca-Cola faz, um banho frio faz alguma diferença, né? Que já são técnicas de vocês prestar mais atenção, de despertar mais na hora do estudo. Mas o medicamento faz muita diferença naquela pessoa que precisa tomar o medicamento, né? Então, você vê que não só o medicamento, mas assim, é uma ajuda, como eu falo aos meus pacientes, é uma muleta química, né? Até você, na infância, desenvolver técnicas de fortalecimento mental, né? Técnicas de estudo, de memorização, você vai usando. Ah, mas vai usar para a vida toda? Vai usar até se saber que tem essas técnicas de estudo, se aprimorar? Eu não sei, vai depender da demanda daquela pessoa, né? Se o paciente me procura porque quer alcançar um alto grau cultural, fazer doutorado, mestrado, pós-doutorado, né? Possivelmente vai precisar a vida toda, né? Mas se ele faz uma coisa mais técnica, cai para o mercado de trabalho, precisa estar até mais ativo, impulsivo, quer ser um grande vendedor, um CEO, falar com todo mundo, entendeu? Então, talvez ele não precise até o final da vida, quem sabe? Mas aí eu deixo a bola para vocês. Gustavo, a gente tem falado muito aí da questão do medicamento, né? Mas Uhum. o medicamento, ele é a primeira linha de tratamento, ele está indicado para todo mundo. Como é que tem sido a tua prática nesse sentido? Veja, o medicamento sozinho não é eficaz. Sozinho, não. Entendeu? Ele, como eu falei, é uma ajuda, é uma muleta. Mas, claro, que melhora bastante quando associa o medicamento à terapia, né? A psicoterapia, a psicopedagogia, às vezes vai entrar uma fonoterapeuta ou uma terapeuta ocupacional, porque é muito comum, dentro das comorbidades, a criança apresentar transtornos de fala, dislalia, né? Gagueira, ou uma escrita, que a gente chama de disgrafia, uma escrita feia, aí precisa de uma TO que ajude na parte de correção da escrita, Dislexia, dislexia, né? isso, descalculia, aí vai entrar uma psicopedagoga, né? Além de todo o estigma mental e comportamental que precisa ser conduzido com uma psicoterapeuta, né? Então, Verdade. não só o remédio, o remédio também associado a isso. E outras práticas, né? Vai também entrar o mindfulness, meditação, atividade física intensa, porque muitos dos meus pacientes são assim, incansáveis na prática esportiva. Então, precisa fazer judô e natação e basquete, judô, futebol e alguma outra atividade, tá? Então, junto com a medicação, está toda a mudança de estilo de vida para favorecer o aprendizado.
Muito bem. Você falou de duas situações que eu vi estudos também, Gustavo, que foi justamente sobre a atividade física vigorosa, né? E também o Uhum. mindfulness. E a gente consegue fazer essas rotinas muito também no ambiente da escola, né? Como é então que a gente pode orientar os professores a lidar com essas crianças? Isso. A escola tem que ser parceira da família, né? A escola tem que favorecer, isso aí já é um ponto já bem discutido. A escola tem que dar, né, o suporte pedagógico necessário a toda aquela criança que precisa. Então, precisa de um acompanhamento pedagógico individualizado, né? Uma, um, uma visita da pedagoga escolar à sala, conversa com os professores, conversa com a família. Não quer dizer que toda pedagoga vai passar a mesma receita de bolo para toda criança, né? Tem crianças, principalmente os adolescentes, que não querem uma hora a mais, né? Não querem fazer a prova na salinha separada, é mico, entendeu? Então, isso também o paciente, a família, a professora, a psicopedagoga vão adequar, né? Vão fazer toda a adaptação. Outros menores vão precisar de uma hora a mais, de uma prova adaptada, de uma prova mais objetiva, né? Que tudo venha escrito na frente, não tenha entrelinhas, né? A pergunta seja objetiva, mas não quer dizer que a prova seja mais fácil, é no mesmo nível de dificuldade, certo? Não adianta colocar um longo texto para a criança ler e perguntar, do quinto parágrafo, retire apenas os advérbios. Então você bota só o quinto parágrafo, entendeu? Senão ele não vai se confundir. Então tem que ser uma prova adaptada, objetiva, mas não é de forma alguma mais fácil, certo? Tem que ter o mesmo nível de dificuldade. Muito bem, Gustavo. Beleza, eu concordo demais com sua opinião a respeito dessa vivência e a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Lidar com crianças que têm realmente o diagnóstico de TDAH no ambiente da escola, mas faz parte, porque a gente sabe que mais ou menos 10% da população tem TDAH. Então, Isso. invariavelmente, né, Gustavo? Invariavelmente essas pessoas vão estar presentes nas salas de aula e merecem serem acompanhados de forma adequada, né? Isso. Gustavo, Fornecer equidade, né? Equidade. equidade é maior do que igualdade, né? Equidade Exatamente. é maior do que igualdade. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, Gustavo, que eu acho interessante da gente já compartilhar. Tem o pessoal, se Manda quiser aí. mandar pergunta, manda pergunta aqui pela caixinha de perguntas para a gente ir completando, tá certo? Mas tem algumas perguntas que eu já peguei aqui também do pessoal que vai mandando aqui nos comentários. Uma é a respeito da relação de transtorno do espectro autista com TDAH, se pode ter os Uhum. dois diagnósticos ao mesmo tempo. O que é que você acha, Gustavo? Olha, pelo DSM-5, ele coloca lá, né, que são queixas relacionadas à desatenção, hiperatividade e impulsividade, excluindo qualquer outro diagnóstico psiquiátrico, exceto autismo, entendeu? Exatamente. Então, pode ser uma pessoa, né, que tenha a clínica de bipolaridade e esteja aí 6 meses em plena mania, impulsiva, hiperativa, né? Você tem que excluir o diagnóstico do transtorno bipolar. Mas o autista, né, até um terço das crianças com diagnóstico de autismo tem a comorbidade hiperativa, tem o TDAH. Então, o DSM-5 ampliou tanto o intervalo para se dar o diagnóstico na infância, como também permitiu que desse o diagnóstico sobreposto, né? Autismo mais TDAH. Então, é bem comum no autismo a comorbidade do TDAH. Perfeito, Gustavo. Vamos para essa pergunta aqui. Pronto. Vê se aparece na sua tela aí. Sempre Ó, fui que coisa desatento bacana. e esquecido, mas sou calmo. Posso ter somente TDA, sem a Isso. hiperatividade, só a Pois desatenção? é. O nome do transtorno é o TDAH. A gente não tem como separar. Talvez as queixas sejam maiores naquela situação da desatenção. Tenha mais queixas, atrapalhe mais a desatenção. E a pessoa não se lembre, não se recorde, ou não sinta incômodo com a hiperatividade, né? Então, ela tem TDAH, possivelmente o perfil desatento, né, que é a queixa maior,
certo? Que é uma parte menor do público com TDAH, né? Então, pode ter o TDAH perfil desatento, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, qual o grau? É o grau 1, 2, 3, grau leve, moderado, grave? A gente divide em perfis, perfil misto ou combinado, desatento ou impulsivo. Claro que a gravidade vai depender do meio onde a pessoa está relacionada. Como eu te falei, aquele exemplo da família de pós-doutorados, né? Para ele não fazer, não concluir o mestrado é uma coisa na família dele muito grave, né? Mas, ou então uma família de músicos de câmara, todos tocam violino ou violoncelo, mas o garoto gosta de bateria, não quer nem tocar aquele xilofonezinho, entendeu? Para aquela Gustavo, família ele vai, você é para demais, aquela viu? família, para aquela família aquele é o ovelha negra, né? Então precisa ver o quanto isso está sendo um transtorno. Claro que guardando as proporções da razoabilidade, né? Isso é um exemplo até caricato. É verdade. Gustavo, tua imagem parou novamente, a gente já conhece o caminho das pedras, eu vou chamar novamente você, tá certo? Tá bom, até já, Tess. Valeu. Pronto. Enquanto o Gustavo vai se ajeitando aí, Gustavo é demais. É sempre esse humor inteligente que a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba soltando essas gargalhadas aí nos ambientes, sem nem pestanejar. E aí, tem algumas perguntas a mais aqui. Por exemplo, tem idoso com TDAH? Tem idoso com TDAH. Como a gente falou anteriormente, né? Boa parte dessas pessoas que têm diagnóstico de TDAH na infância e adolescência permanecem na vida adulta. Vamos ver, doutor Gustavo, aqui, para ele voltar, para a gente conversar mais. Gabi, um abraço, está conosco aí também, nossa querida amiga neurologista. Né, Tibério, é verdade. Voltei. Gustavo, vou puxar mais uma pergunta aqui para a gente falar, tá certo? Joia. Vamos lá, essa aqui, ó. A neuro do meu filho deu diagnóstico de TDAH faz 5 anos, mas o oftalmologista disse que eu acho que faltou o restinho da pergunta. Eu acho que deve ter sido alguma coisa Vê se tá na... relacionada a problema de vista, alguma coisa assim, né? Ah, ok. Veja, antes do diagnóstico, né, você deve perguntar ou sugerir que a criança faça uma avaliação oftalmológica e auditiva. Ah, Claro que achei, na Gustavo. clínica, Desculpa atrapalhar aqui, ó. Que tinha que investigar a síndrome de Irlen e passou um óculos. Não melhorou nem com Ritalina, nem com óculos. né, com óculos. Ah, ok. Veja, é, a avaliação oftalmológica é também necessária, né? Principalmente para qualquer transtorno de aprendizagem vai ter que ser feito. Agora, a questão do diagnóstico da síndrome de Irlen, que é uma síndrome de acomodação ainda muito controversa, né? Algo que foi pesquisado na década de 70, mas não se deu continuidade às pesquisas, né? Não tem como a gente dizer que o TDAH pode ser síndrome de Irlen. Pode ter as duas coisas, e quem sabe daqui a alguns anos se estabeleça um diagnóstico, né, onde a gente possa fazer a correlação ou achar que aquela criança tem a síndrome de Irlen, né, que é uma alteração na percepção visual, na percepção de profundidade, né? Então, se não melhorou nem com óculos, nem com a Ritalina, a gente tem algumas opções aí, né? Ou a dose não está suficientemente boa para que tenha uma performance melhor, ou não foi inserida terapias, né? Ou então não é nenhuma das duas, não é nem TDAH, nem síndrome de Irlen, e aí vai ter que se investigar outra situação, Gustavo, entendeu? já pegando esse gancho aí, que outros imitadores, assim, você identifica com mais frequência? Porque às vezes a pessoa chega, né? A mãe chega, esse menino é muito danado, esse menino não para quieto, eu acho que ele Exato. já chega com diagnóstico, já tem TDAH. Quais são os imitadores e as situações que você identifica que podem trazer essa confusão? Exatamente. Muitas vezes a mãe, o pai, a família vem dizendo: meu filho é hiperativo. O senhor acha que meu filho é hiperativo? E o menino está correndo pelo consultório, subindo na mesa de exame, batendo a porta, fugindo da sala de consulta. Não tem dúvida, eu estou vendo que a criança é hiperativa. Mas, a partir dessa queixa clínica, dizer que é o TDAH,
né? É uma extrapolação. Então, muitos imitadores. O mais comum é o transtorno do espectro do autismo, como eu falei, que tem a comorbidade. A criança pode ser que tenha apenas o TEA, pode ser que tenha o TEA mais o TDAH. E aí no consultório a gente vai diferenciar bem, né? Outro imitador comum é a deficiência intelectual. A criança que tem, né, prejuízos significativos na compreensão, na cognição, no entendimento de limites e rotinas. Também a mãe às vezes aparece em consultório com essa queixa de é hiperativo e a criança tem a deficiência intelectual. E quando fala de desatenção, meu filho desliga, né? Ele, né, some parece que está no outro mundo. Aí muitas vezes fica fora do ar. Aí vem pensando que é o TDA, transtorno de déficit de atenção. Mas aí você vê e submete a criança a um teste de hiperventilação e vê algumas formas de epilepsia, que nesse caso seria epilepsia de ausência, né? Bem comum. E aí a criança fica realmente ausente várias e várias vezes na escola, várias e várias vezes em casa, e com prejuízos escolares, né? Com prejuízos sociais, simula bem, né? E se você não solicitar um eletro, TDAH, não solicitar um eletro, ou então não fizer no seu consultório o teste de hiperventilação, não tiver esse tempo, essa paciência, você vai achar que realmente é um TDAH. Gustavo, ultimamente no consultório eu tenho tido assim, uma frequência bem grande de pacientes que confundem muito com dislexia. Explica pra gente o que é a dislexia. Pronto. A dislexia é o transtorno, é a disfunção da leitura e escritura, da interpretação dos sinais gráficos, não só letras e números, né? Mas, por exemplo, sinais, setas, né? Direita, esquerda, alguns sinais, outros sinais de trânsito, sinais que estão nas portas, né? O disléxico ele não sabe se aquela bolinha com a setinha para cima é masculino, se é feminino, acaba entrando no banheiro errado, entendeu? As formas geométricas, muitas vezes o disléxico está habituado a ver um triângulo com a base embaixo, a ponta em cima. Você desenha o triângulo em outra posição, ou desenha um triângulo retângulo, ou um triângulo, né, escaleno, e aí ele não sabe, não reconhece a forma. Ou então, doutor, ele lê muito bem. Então, ele lê, você pega algo para ele ler, as tabelas médicas estão numa única fonte, num único tipo, num único jeito, mas aí você pega outra fonte, outro tipo, um manuscrito, ele não leu. Então, ele decorou como é que aquela palavra se apresentava naquela fonte, a fonte Times. Ele desenha a palavra, ele não escreve, né, Gustavo? Exatamente. Aí tem esse atraso da alfabetização. E isso, e o letramento, alfabetização. Não consegue entender o que está no quadro, aí fica sendo chamada a atenção. Fica desfocado porque simplesmente não está entendendo o que está escrito ali, né? E as pessoas interpretam errado. Né? É igual você ir no congresso médico em japonês. Exato. Você não está compreendendo, você vai começar, né, a olhar a parede, olhar se todo mundo está prestando atenção. Então a criança com dislexia, ela não vai compreender o que está ali à frente, né? Eles aprendem muito bem de ouvido, fazem uma excelente prova oral, têm uma boa memória, mas a parte de interpretação do sinal gráfico, né, da leitura, da escrita, das formas geométricas, tem grande dificuldade. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui se eletro normal descarta TDAH, Gustavo. Olha, a gente não usa o eletro para dar o diagnóstico, nem para descartar. Como eu falei, o eletro é uma ótima ferramenta na questão da epilepsia, certo? Então, o diagnóstico nem confirma, nem descarta. É um exame que não responde à tua pergunta. É verdade. Embora que nós façamos alguns exames de rotina, né, Gustavo, para identificar outras coisas. Às vezes é um hormônio de tireoide, um eletrocardiograma que a gente está tentando fazer um psicoestimulante, né? Exatamente, mas não para o diagnóstico da doença, né? A queixa clínica que é apresentada, se você desconfiar,
pode ser uma epilepsia de ausência. Eu tentei fazer uma hiperventilação no consultório, mas a criança não entendeu, né, cansou no meio da avaliação, ou você desconfia de um possível hipotireoidismo, aí você pode pedir um exame de sangue. Ou, além das queixas de déficit de atenção e hiperatividade, tem alguma coisa a mais. Tem uma dor de cabeça, um pouco, né, mais intensa do que o normal, ou então foi uma criança que teve um sofrimento durante o parto, a mãe sofreu com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia na gestação, algum sofrimento fetal. Aí você pode pedir uma ressonância, não para diagnosticar o TDAH, não para saber o que é, mas com isso você pode saber o porquê, se tem alguma causa subjacente, se tem algo a mais, né? Verdade, Gustavo. Então a gente usa nesse contexto, não para diagnosticar a Isso. doença, mas entender, às vezes, alguns motivos que levaram àquela clínica, né? Ou comorbidades, doenças associadas, né? Então, Gustavo, o Exatamente. pessoal está gostando muito da live aí, tá todo mundo perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Gustavo, Muito obrigado a todos, a todas que essa estão aí live vai render curtindo nossa mais live. outras lives. Essa live vai render mais outras lives contigo, Com porque certeza, com certeza. Como se diz, arte longa e a vida é breve, né? A gente sempre tem alguma coisa a mais para estudar do TDAH. Sempre, sempre, sempre. Em alguns centros maiores, né? Se você for nos congressos, tem médicos que só tem pacientes com TDAH, né? Só tem pacientes com TDAH. Outro diagnóstico, eles fazem os diagnósticos diferenciais e encaminham. Mas em centros grandes, né, é médico, neuropediatras, psiquiatras, neurologistas, ou até médicos de formação clínica básica, né, que só tratam paciente com TDAH. e se dedicam a isso, né, Gustavo? Para a gente ir Somente a isso. terminando, vamos ver em relação à terapêutica, porque a gente falou muito em psicoestimulante, mas que tipos de, Uhum. qual arsenal terapêutico a gente tem na mão do ponto de vista farmacológico? Imenso, imenso. O arsenal é imenso. Claro que os mais conhecidos, né, a gente já até falou aqui. O metilfenidato é uma droga de primeira linha, já está aí há décadas no mercado. Os pais que não gostam, você tem que assegurar. Olha, se o senhor não está gostando, é assim, é uma vizinha chata, antiga, mas que você conhece o que ela é capaz, né? Você conhece os efeitos colaterais, conhece a resposta dela, sabe quanto tempo a criança, o adolescente ou o adulto vai poder aproveitar do efeito daquela medicação. Então, o metilfenidato, que é a Ritalina, nas mais diversas apresentações, né? Tanto aquela de ação imediata, como aquela de ação longa ação. Tem o metilfenidato, né, de oros, que a gente chama, é uma dispersão regulada por osmose, controlada por osmose, que o nome comercial é o Concerta, né? E tem a lisdexanfetamina, que o nome comercial é o Venvance. Vou botar até aqui o hashtag Takeda, paga nós, né? Não é propaganda, pessoal, é porque só tem essa apresentação no mercado, tá? Então, dos psicoestimulantes, temos esses aí. Há muito tempo, antes do surgimento dos psicoestimulantes, já eram utilizados os tricíclicos. Então, tem a imipramina, que já os antidepressivos tricíclicos. Né? Entre eles, a imipramina, que já está saindo do mercado, a nortriptilina, né? A amitriptilina, já eram utilizados para combater essas queixas. Né? Tem no Brasil a clonidina, que é outra classe de medicamento, também usado, que é a apensina, que é o nome comercial. E tem fora do Brasil o Strattera, que eu não estou recordando eu anotei aqui a atomoxetina. A atomoxetina, fora do Brasil, já aprovado para uso dentro do Brasil, tem que ser importado. Né? Mas até 70% das crianças respondem aos psicoestimulantes. Nem todas vão precisar, nem todas. Você vai fazer uma avaliação bem conscienciosa, né? Vai ver se aquela criança tem condições de fazer a psicoterapia de uma forma adequada, um suporte psicopedagógico. A família está ali também para dar o suporte. A mãe, o pai ou qualquer outro cuidador cobra daquela criança, estuda com aquela criança, limita o tempo que aquela criança fica
no videogame, ou no computador, ou no celular, né? Que a gente tem que ser justo, tem que dar a César o que é de César. Às vezes a criança está mais tempo no celular do que com atividade escolar. Então, a gente vê que já vai pelo ralo todo o investimento feito com medicação, se não está em casa tendo esse suporte e com as terapias também aperfeiçoando toda a técnica de estudo. Verdade. Certo? Existe o gerenciamento, né, do TDAH na sala de aula, o gerenciamento Uhum. pelos pais, são técnicas que, inclusive, que a pessoa pode aprender e ensinar aos pais de como lidar com isso também, né, Gustavo? E tem um pessoal, Exatamente. Daniele está perguntando aqui a respeito do ABA, né, para TDAH e outras terapias, se tem efeito. Veja, a psicoterapia mais indicada para o TDAH é a terapia cognitivo-comportamental. Claro, se as queixas comportamentais forem muito fortes, a ponto de ela ter que entrar numa terapia behaviorista, né, como o ABA, aí pode ser indicado, né? Ou se a criança tem o TEA, né, tem o transtorno do espectro do autismo, além do TDAH, aí ela vai fazer o ABA, certo? A terapia cognitivo-comportamental é melhor para aquelas crianças que têm um nível cognitivo bom, que possam mudar o comportamento a partir da autoanálise, né? Da cognição, certo? E o ABA vai ser utilizado para aquelas crianças menores, né? Ou então que tenham muitas comorbidades, né? Com comportamento disruptivo, por exemplo, o TOD, o transtorno opositor desafiador, que é uma comorbidade muito frequente. Então, pode ser usado o ABA, sim. De conduta, né? Exato. E Gustavo, antipsicótico, tem um pessoal perguntando também a respeito da risperidona, você tem usado? Qual a É, opção aqui? então, outras medicações vão ser usadas a partir da detecção de comorbidades, né? Então, se além do TDAH tem um transtorno depressivo, né? Ou tem uma comorbidade psicótica associada, entendeu? Ou então o próprio medicamento, que isso é possível, está induzindo alguma psicose, alguma irritabilidade, aí pode ser usado, né? Desde o risperidona, aripiprazol, enfim, também tem um arsenal, né? A gente está falando algo que é um TDAH mais alguma outra coisa, né? Aí pode ser feito esse tipo de conduta. No contexto clínico adequado, né, Gustavo? Isso, Meu exatamente. amigo Gustavo, diga aí como é que a gente tem aí 2 minutos para a gente terminar a live, diga aí como é que a gente consegue acessar o seu consultório online, seu consultório físico, para a gente finalizar nossa live. É fácil. Muito Quem já está obrigado, viu? aqui, eu que Top. agradeço, Tess. Você foi um ótimo host, um ótimo entrevistador. Eu que agradeço muito, estou muito feliz. Hoje eu estou debutando, né? Eu falei, é a primeira live. Espero que a gente se encontre mais vezes, Com com até nossos certeza. amigos que participaram aqui, o Tibério, o Gabriel e tantos outros que foram passando aqui. E eu não queria ser injusto, não vi o nome de todos, né? Agradecer também a quem participou, as mães dos meus pacientes, aos queridos amigos, as terapeutas, minha esposa, a Samara, sua esposa aí, tá? Agradecer a todo mundo. Então, meu consultório, você vai, no meu perfil, tem lá um Linktree que vai ter endereço, telefones, contato para agendamento online, inclusive o link para o teste do SNAP, tá certo? E links para material de educação, de apoio. Então, vai ter o link aqui para esse livro que eu gosto muito, está aparecendo aí ao contrário, Tá. mas é o Desatentos Imperativos, do meu xará, Dr. Gustavo Teixeira. Também um link para o outro livro, né, dos transtornos escolares, certo? Do Gustavo Teixeira. E assim, para quem se interessa em saber mais sobre neurociências na infância, o cérebro da criança. Tem lá o link para a pessoa acessar. Foi o preço mais barato que eu encontrei para os pais terem mais informação, né? Porque com informação a gente consegue tirar todo o medo do diagnóstico, o medo do futuro, né? O medo da vida escolar, da vida profissional, da vida emocional. Então, conhecer um pouco mais, né, é essencial. Verdade. Gustavo, um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Um abraço para Fernanda, para Até todo logo. mundo aí.
tenha um final de São João, dia de São João aí maravilhoso. E espero que a gente combine para fazer mais, né, Gustavo? O pessoal tá pedindo muito aí Vamos combinar. de autista. Vamos combinar. Tá legal. Até logo, Técio. Até Um mais a abraço, gente. todos. A live vai Forte ficar aí abraço. no feed, tá certo? Tchau, minha gente.